eu acho que é aí que o capitalismo percebe o quanto é poderoso o discurso de proibição das drogas. Porque ele é capaz de submeter, ele é capaz de criminalizar e em nome do bem. Tornar algumas substâncias ilegais é uma desculpa que o Estado tem para meter o pé na porta dessas pessoas de madrugada, das pessoas que consomem essas substâncias. De que em algum momento se pare a criminalização desses indivíduos e que se olhe eles como pessoas que estão ali batalhando sua vida, com sonhos, com dores, com decepções, com filhos, com mães. E falando um pouco também, né, sobre isso que a gente tem abordado muito nas discussões, né, redução de danos, sobre descriminalização, e também trazendo os benefícios, né, que essas medicinas, essas plantas podem trazer para o ser humano, né? Então, justifica muito dessas ações que você também tem se integrado, os seus estudos, né? No seu estudo de conclusão de curso, você viu vários aspectos, né, relacionados aí a esse contexto histórico. Eu queria pedir se você consegue dar uma resumida no seu trabalho que você realizou durante esse período. Assim, a preocupação enquanto ativista, e um ativista que estudou numa universidade pública e que vem da periferia do Nordeste brasileiro, é uma preocupação sempre com as populações mais vulneráveis, mais vulnerabilizadas. Então, partindo dessa perspectiva, como eu te falei, eu comecei os estudos desse tema a partir de uma região pobre, de uma região criminalizada, né, que é o polígono da maconha, e vi a necessidade que essas pessoas têm de serem olhadas, simplesmente isso, de que em algum momento se pare a criminalização desses indivíduos e que se olhe eles como pessoas que estão ali batalhando sua vida, com sonhos, com dores, com decepções, com filhos, com mães. E aí, quando a gente vai entrar nessa perspectiva aí, a gente vê que é muito danoso, por exemplo, o encarceramento em massa de populações. Vamos usar o exemplo do momento. Se você pegar e você observar que o sistema carcerário brasileiro, ele já desumaniza as pessoas completamente. O indivíduo lá, quando entra no sistema, ele é completamente desumanizado, ele perde inclusive o nome, ele passa a ser só um número, né? Então, você é o presidiário tal, número tal. Então, você já não tem mais direito a um nome. Mas, para além disso, você já não tem mais direito a uma cama, você já não tem mais direito a um banho, você já não tem mais direito à alimentação legal. E aí, quando você vai ver, no Brasil, cerca de 70% das mulheres que estão encarceradas por alguma relação com o tráfico de drogas. O que é um absurdo, assim, porque geralmente tá exatamente assim nos inquéritos, né? Relação com o tráfico de drogas. Relação com o tráfico de drogas, às vezes o cara foi pego próximo da boca de fumo com um baseado. E assim, sabe, não tem nem prova que ele fazia parte da gangue ou das pessoas que estavam lá. Mas o cara estava perto da boca de fumo. Ou então, o cara nem estava perto, mas foi abordado na rua e estava ali com 20, 30 gramas de maconha. E aí a pergunta que fica, se eu sou abordado na rua com, sei lá, 1 quilo de maconha debaixo da minha direita, eu estou fazendo mal a quem? Porque assim, a maconha é minha, se ela está comigo eu paguei, né? Se eu estou transportando, não é meu filho, não é minha mãe, não é o meu vizinho, não, entende? Para transportar eu não mato ninguém, nem assalto ninguém, saca?
Então, assim, essas pessoas que ou estavam transportando, ou estavam consumindo, elas hoje estão encarceradas, elas estão com sua vida transformada para pior, elas estão com os seus familiares aí, vai saber como, geralmente são mulheres de periferia que não tem mais como cuidar dos seus filhos, que às vezes seus filhos não entende, vão se tornar criminosos por conta do que o Estado fez com... Então é um problema muito grande. E aí você chega no momento desse de uma pandemia e às vezes o cara está dentro de uma situação dessa porque um PM aí desocupado, porque podia estar prendendo bandido, e é desocupado mesmo, o cara que fica dando baculejo em jovem no meio da rua em pista de skate, como acontece aqui em Foz do Iguaçu, dá baculejo em jovem em pista de skate, em evento de hip hop, atrás de baseado. Para mim isso é policial desocupado, cara que não está querendo trabalhar, porque se ele estiver querendo trabalhar, ele sabe onde ir buscar o criminoso, ele sabe onde estão as grandes, entendeu? Ele sabe por onde passam os carregamentos de droga aqui em Foz do Iguaçu, então não tem nada que está fazendo na pista de skate, né, no evento de hip hop dos outros, atrás de baseado de adolescente, de jovem. É um problema muito grande e quando eu encarei o desafio de fazer esse trabalho, de pesquisar a fundo como começa essa criminalização, né? Quais são os motivos disso? Porque, como eu te falei, eu usava substância e não via esse problema nem dentro do meu corpo, nem dentro da minha mente. Só, pelo contrário, o único problema que eu tenho por conta disso, ele é social. Se eu não tenho um emprego, não é porque eu fumo maconha. Eu não tenho emprego porque quem poderia me dar um emprego me chama de maconheiro. Entende? Você, não é por conta de mim, é por conta dele. Entende? Então, assim, essas pessoas, eu fiquei muito incomodado com essa situação e fui buscar a genes disso, né? Onde está a genes disso, dessa criminalização? E é quando a gente chega na guerra do ópio, lá, que é quando a gente vê que e aí eu vou dar uma resumida aqui, porque pode ser que a galera fique interessada e não saiba como se deu a guerra do ópio. No contexto dos descobrimentos e tal, mas basicamente já na Revolução Industrial, depois da Revolução Industrial, a China era um grande produtor de especiarias, de porcelana, de artes e tal, e a Europa uma grande consumidora desses produtos. Então você tinha uma relação comercial que era feita entre os países europeus, basicamente a Inglaterra, que é quem tinha o maior poderio econômico ali, quem estava mais avançado na questão da Revolução Industrial. Só que a China, sempre a China, né? Só que a China só vendia seus produtos e só recebia em moeda local, e só recebia em prata. Os caras só recebiam em prata, não adianta pagar em outra moeda, e os caras não comercializavam em outra moeda, os caras só comercializavam em prata. A brilhante ideia dos ingleses? Os ingleses, na época, já tinham a Índia como colônia e sabiam do consumo cultural de ópio na China. A corte chinesa consumia ópio, todo mundo na China consumia ópio. Como todas as substâncias, uma parte da população tem problemas com o consumo. Como nós temos problemas com o álcool, nós temos uma parte de alcoólatra aí na nossa sociedade, mas não são 100% das pessoas, é uma parcela das pessoas que consomem álcool. Nós temos uma parcela das pessoas que consomem cocaína com problema com cocaína, nós temos uma outra parcela maior que consome cocaína também não tem problema. A China a mesma coisa. Na época tinha muita gente que consumia ópio e uma parcela tinha problema com o ópio, mas era uma parcela que o governo conseguia tratar, conseguia controlar. Então, a brilhante ideia da Inglaterra foi transformar a Índia num grande produtor de ópio, de papoula, né, que é de onde é extraído o ópio, para vender o ópio para os chineses em troca de prata, trocar o ópio com os chineses pelas especiarias, porcelanas e tal, e comprar dos indianos pagando em outras moedas. E assim reequilibrar a balança comercial. Só que isso causa
uma desgraceira dentro da China, porque você começa, se a moeda de troca dos ingleses que compravam muito passa a ser o ópio, significa que os caras inundaram a China de ópio. E aí, se os caras tinham uma parcela da população que tinha problema com ópio, essa parcela foi para 10 vezes mais, por conta do mercado, porque você gera um mercado aí em torno, né? Você gera demanda, então isso gera a primeira guerra do ópio, que é quando os chineses se dão conta de que esse processo está acontecendo e gera a primeira guerra do ópio, e tem a segunda guerra do ópio, tem a terceira guerra do ópio. Basicamente, depois da primeira guerra, a guerra já não é mais por conta de ópio. Os ingleses ganham a primeira guerra e como eles ganharam, então tem um acordo ali para terminar a guerra, e eles ficam, por exemplo, eles ganham o direito de ter acesso a 5 portos chineses, que antes eles tinham que desembarcar as mercadorias que eles traziam em um porto só e longe da costa, e agora eles têm uma presença permanente. E eu sei que a cada guerra, isso está bem explicado no trabalho, mas eu tenho que resumir aqui por conta do tempo. Por conta da guerra, em cada guerra dessa, a Inglaterra avança mais para dentro do território chinês. E a China imperial, que até então era um mundo desconhecido, um mundo isolado e tal, passa a ser invadido por estrangeiros de toda qualidade, de toda classe. E aí eu li os tratados ingleses lá da época, os tratados que acabam com a guerra do ópio, e são absurdos, assim. Em suma, depois da terceira guerra, os caras dizem assim: só nós podemos vender o ópio, só nós podemos vender dentro do porto, agora para levar do porto para fora, só chinês pode levar. E como os chineses tinham proibido o consumo de ópio, basicamente era assim: os ingleses traziam o ópio, deixavam no cais do porto, e de lá do cais do porto os chineses que queriam vender pegavam e encaravam toda a bronca para dentro, né? Encarava a polícia, encarava o imperador e tal. E a partir daí, eu acho que é aí que o capitalismo percebe o quanto é poderoso o discurso de proibição das drogas. Porque ele é capaz de submeter, ele é capaz de criminalizar, e em nome do bem. Essa que é a história, em nome do bem. E aí, depois, os Estados Unidos vão descobrir isso, cara. E os Estados Unidos é uma nação que eu também tive que estudar aí a formação da nação estadunidense. Os caras se montam em cima de guerra, é uma guerra em cima da outra, é uma guerra em cima da outra, é uma guerra em cima da outra. Eles até hoje estão em guerra. No dia que parar de acabar com as guerras, os Estados Unidos se acaba também, eles se dividem. Estados Unidos em guerra. E até hoje eles usam isso. Foi quando o Nixon vai perceber ali a questão da guerra às drogas e diz: o nosso inimigo número 1 é a droga. E cria-se ali um negócio interessante, que eles vão conceituando, né? Eles vão conceituando. E aí surge aí a ideia de países consumidores e países produtores. E aí, isso é uma ideia que submete a América Latina de um jeito, porque para eles se torna o seguinte: os Estados Unidos é um país consumidor e só consome porque alguém produz, e quem produz é a América Latina toda. Então nós temos direito de invadir a América Latina toda para acabar com a produção. Que desculpa magnífica para ingerir, né, sobre a autonomia dos povos, sobre o território alheio, como acontece na Bolívia até hoje. Os caras passando lá com um avião contratado e pulverizando plantações milenares de coca tradicionais. Então aí eles vão... Já não é mais uma substância só, depois da guerra do ópio. E tem um outro fato que é interessante também, que liga aos Estados Unidos, que é a questão da lei seca. Na década de 20, os Estados Unidos proíbem o consumo de álcool lá, né?
E a gente sabe que o resultado dessa proibição é o Al Capone. É a máfia, é o Al Capone, são as mortes por álcool adulterado. Assim, basicamente o que a gente vê hoje com a cannabis. E quando eles acabam com a lei seca dura 11 anos, 13 anos lá, e quando eles percebem que aquilo é um absurdo, eles resolvem acabar e regulamentar o consumo do álcool. Mas aí eles já tinham montado todo um aparato policial para combater o consumo de álcool. E esses policiais ficaram preocupados. E o que é que nós vamos fazer da vida agora, né? Então eles arrumaram uma solução bem criativa, que foi criminalizar a cannabis. Ela se tornou, e aí a gente vai ver os discursos que foram feitos dentro do Congresso na época, ela vai se tornar o principal demônio. E aí, através dessa demonização da cannabis, você na realidade criminaliza os povos latinos. Eles aproveitam todo esse aparato também e aí criminalizam os negros através da cocaína, aí criminalizam os chineses através do ópio e aí é quando chega o Nixon e quer as drogas e toda essa onda. Todo um contexto de criminalização, né? Criminalização do ser humano, né? Também porque... Do ser humano, exatamente, porque quando você... Essa criminalização, em suma, não é das substâncias. As substâncias são uma desculpa para você criminalizar populações a partir de práticas culturais. É basicamente isso. Com certeza.